Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado no YouTube da Universidade de Vassouras. Muito boa tarde para você que está presente aqui, a Biblioteca Central da Universidade, aqui no campus de Vassouras. A gente vai ter um enorme prazer, a gente da Universidade de Vassouras, de fazer hoje o lançamento do livro Colonato e Escravidão, uma abordagem social e jurídica dos segmentos camponeses no Baixo Império Romano. E eu vou conversar aqui, com a presença de todo mundo que está ligado e todo mundo que está aqui presente na Biblioteca Central, com uma carioca extremamente vassourense. A gente vai conversar com a professora Sônia Violeta, que por acaso nasceu no Rio de Janeiro, mas é vassourense, é neta até de nome de rua. É neta de Domingos Mota, para mostrar a ligação dela com Vassouras vem antes do nascimento. Professora Sônia Violeta, que tem uma história enorme na Fundação Educacional Severino Sombra. Vou até cometer aqui uma indiscrição, vou falar que hoje, para não precisar ficar perguntando para a senhora tudo que a senhora foi aqui, porque a senhora foi muita coisa, eu pedi uma ajuda dos colegas do RH. E eles chegaram lá, chegou na minha sala, 4 volumes enormes. Eu falei, não vou conseguir ler isso tudo até chegar a hora do lançamento do livro. Então, eu fiz aqui só uma colinha rápida. Ela foi diretora da Faculdade de Filosofia, foi diretora do CDH, foi coordenadora do curso de História, também foi professora na rede estadual, deu aula nos maiores colégios estaduais de Vassouras já na década de 1950. Ela é historiadora e fez história nessa instituição e em outras instituições aqui do Sul Fluminense, como a Faculdade Sul Fluminense, tem um diretor aqui presente hoje, né? A gente tem a presença também do Gustavo Amaral, presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, que fez questão de estar presente aqui no lançamento do livro, só para a gente ter uma ideia da importância dessa professora que está aqui do nosso lado. Tem vários ex-alunos aqui, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito feliz. Eu queria começar perguntando para a senhora, professora, como é para a senhora estar aqui hoje, nesse lançamento, na Biblioteca Central, de um espaço que a senhora conhece bem e de um lugar que a senhora é tão querida e fez tanta história. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria enorme, ao mesmo tempo uma emoção. Eu me lembro do meu amigo Paulinho, meu ex-aluno, que fez essa capa lindíssima. Me vem também na cabeça e no coração a pessoa do Marcos, que foi um grande amigo que eu tive aqui. Mas o mundo está aí para isso, né? E querer agradecer também ao professor, que também me recebeu muito bem e que eu tenho uma grande emoção de estar aqui na faculdade. Eu acho essa faculdade uma ótima faculdade, um lugar onde eu aprendi muito, um lugar onde eu ganhei muita coisa e me sinto assim muito bem de estar aqui hoje e de pegar esse livro e ter o prazer de receber de vocês esse livro. Porque o livro não foi eu escrevi o livro, mas vocês é que levaram adiante. Eu podia escrever e ele podia ficar na minha casa. Então, vocês é que editaram, fizeram a propaganda. A minha querida ali, Adriana, sempre preocupada em que ele saísse o melhor possível. Então, essas coisas todas emocionam a gente. Mas, olha, tem muito lugar bom. E Vassouras é um lugar muito bom. A Faculdade Severino Sombra é muito boa, mas eu não posso esquecer de falar em Volta Redonda, onde eu fui muito bem recebida, onde eu passei muito tempo, e que meu ex-presidente está aqui, Cláudio. Cláudio, foi uma alegria que você me deu. Professora, eu falo que a senhora fez história aqui, e a senhora trabalhou, só para contextualizar para o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa também, a senhora trabalhou
entre os anos 60 e os anos 90, aqui, quase 4 décadas dentro da Fundação. A senhora teve contato, então, com o nosso fundador, General Severino Sombra, a senhora teve contato com a gestão do... Também trabalhou aqui com o... Não na gestão dele, mas o professor Américo Carvalho. Américo. Chegou a trabalhar com ele. A senhora começou falando da amizade com Marco Capucci e Eduardo Moura, da gerência de comunicação, me dizia que uma das últimas coisas que o Marco disse para ele, olha, temos que editar o livro da Sônia, temos que editar o livro da Sônia. E o Gustavo é colega de turma de um sobrinho querido, né? Então, a senhora tem toda uma relação de carinho, inclusive com todos os gestores da história da Fundação Severino Sombra. Eu não sabia, fui saber depois, né? Que o Gustavo foi colega de turma, o professor Gustavo, desculpa, foi do meu sobrinho André. E a senhora falava comigo que a senhora se apaixonou por história aqui na Fundação, aqui em Vassouras, né? Foi. Conta um pouquinho disso para a gente, quem é que foi a responsável por isso? Olha, quando eu vim para Vassouras, eu não ia fazer o curso de História. Mas um dia eu assisti uma aula da professora Marilda Ciribelli e fiquei encantada. E, por causa dela, eu entrei no curso. E, realmente, eu nunca encontrei uma pessoa que soubesse história, que tivesse um conhecimento de história como ela teve. Inclusive, ela é pós-graduada em... Ela é pós-doutora? Pós-doutora. O pós-doutorado dela foi da Itália. Então, Vassouras perdeu uma excelente professora. Foi uma pena ter ido embora. Agora, professora, eu sei também que a senhora é de uma família de historiadoras, né? A sua irmã está presente aqui, né? E a senhora falou que a especialidade dela é a história do Brasil. E como é que a senhora desenvolveu esse gosto por história antiga e medieval? Quando é que a professora Sônia Violeta descobriu que a especialidade, que o objeto de pesquisa do seu olhar apurado seria sobre história antiga e medieval? Foi no momento que eu comecei a trabalhar com a professora Marilda, que eu comecei a estudar com a professora Marilda Ciribelli, porque a especialidade dela é Roma. Então, a paixão também por esse momento histórico vem com a Marilda Ciribelli. Se bem que eu gosto tanto de Roma, mas eu gosto muito mais de história medieval, que é o que ninguém gosta, né? Porque todo mundo diz que é o tempo das coisas erradas, das coisas ruins. E não é. Nós sabemos que é o tempo de mudar, mas mudar tentando chegar a um bom lugar. Quando a gente cursa história, a gente aprende, né, que, a despeito de toda essa imagem que a gente tem hoje na contemporaneidade sobre o tempo medieval, sobre a Idade Média, tudo que é ruim a gente fala, nossa, mas parece uma coisa medieval, parece uma coisa da Idade Média, mas é uma injustiça também, né? É uma injustiça. Inclusive, no livro eu falo que uma das coisas que a história antiga traz é trazer muita coisa para a história medieval. Então, o colono de Roma vai ser o precursor dos servos medievais. Os maiores, os maiores, como eu vou dizer, os grandes senhores de Roma foram os precursores dos senhores feudais da Idade Média.
E como é que foi a inspiração e quanto tempo a senhora demorou para escrever esse livro? Quanto tempo a senhora demorou entre pesquisa, começar a escrever? Demorou, não demorou? Como é que foi isso? Demorou um pouquinho. Demorou por 2 motivos. Um, porque tinha que estudar, né? E o outro seria porque também eu fiz a minha pós-graduação e foi na pós-graduação que eu comecei a escrever. Foram quantos anos para escrever esse livro? 2 anos. 2 anos. E a professora está com um livro sendo preparado aí. A professora não parou de pesquisar, de estudar, de escrever, né? Como é que é isso? Conta para gente. Não. Estamos saindo aí agora com um livro sobre o Santo Grau, mas é uma coisa que vai demorar, porque é um assunto muito difícil, inclusive para se conseguir documento, porque tem muita coisa que a gente não pode avaliar até que ponto é a verdade ou é a cabeça de alguém. Tem que ter muito cuidado com essas fontes, né, professora? Tem que ter muito cuidado. E também um outro livro que nós escrevemos juntos, o professor Cláudio, o professor querido, nosso amigo, né, que já se foi, e eu escrevemos um livro sobre tudo que se precisa saber para formar um curso de 3º grau, com todas as coisas detalhadamente. Professora. Ah, tá certo. O Cláudio trouxe o livro que ela... E a senhora não escreveu só esses 2, né? Quer dizer, a senhora pode falar um pouco mais da obra da senhora também. Nós fizemos um livro aí, que eu acho que o Paulinho deve se lembrar, quando a gente começou a trabalhar junto à OAB, para levantar toda a documentação sobre a escravidão em Vassouras. E depois que nós saímos daí, nós não sabemos onde é que estão esses documentos. Eu gostaria que a faculdade procurasse saber onde estão esses documentos, porque isso é um trabalho da fundação. Estão com o IFAM, Paulo? Acredito que... Acho que estão com o IFAM, né? É. Da onde? Estão com o IFAM. Ah. Professora, e o que a senhora falaria para quem está entrando agora numa graduação, uma meninada aí de 17, 18, 19 anos, entrando agora para fazer ensino superior? A senhora que até hoje estuda, até hoje pesquisa, está com 81 anos, eu ainda perguntei, pedi desculpas à senhora para perguntar a idade, a senhora falou, não, eu tenho 81 anos, não tenho nenhuma vergonha disso. Então, o que a senhora diria para essa meninada que está começando agora, num tempo que tem tanta coisa para distrair as pessoas, para não estudar, o que a senhora diria para essa meninada que está começando agora? Ó, essa meninada que está começando agora, ela já pensa diferente da gente. Essa meninada está pensando em melhorar a situação financeira até. Então, eu acho que tem muita coisa que não seja só ser professor. Porque para ser professor é preciso gostar, é preciso ter aquele amor de dar aula. Mas tem muita coisa para se fazer aí. Hoje em dia, direito é uma coisa muito importante. E o direito ambiental, o Brasil precisa pensar
em termos de meio ambiente. O Brasil precisa pensar em termos de resolver problemas energéticos. Então tem muita coisa para essa meninada se dedicar, né? Muita coisa. Agora, é preciso querer. É preciso entrar e levar a sério. Perder, às vezes, muita festinha de fim de semana. E estudar sempre, né, professora? Sempre. Quanto tempo por dia a senhora para estudar, para ler? Como é que é isso? A senhora, em algum momento da vida, parou de estudar? Mas agora, o médico falou para mim assim, você está entrando num cansaço muito grande. Por quê? Porque eu, desde 2021, que eu estou só escrevendo e só estudando. Então o médico puxou um pouco a orelha da senhora, Puxou adiantou? muito, A senhora muito, tirou o muito. pé do acelerador um pouquinho ou não adiantou nada? Não, ainda não adiantou, não, mas eu ontem não me sinto bem, então eu acho que eu tenho que ouvir um pouquinho, né? É difícil, né? Eu adoro. Estudar é bom, né? Bom, a gente, só para lembrar aqui, esse evento foi organizado com muito carinho, ela citou aqui a Adriana Furtado, foi organizado com muito carinho pelo pessoal da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e de Esportes, falei o nome certo? A presidência, está aqui o pessoal da presidência também, o pessoal que trabalha diretamente com o presidente Gustavo Amaral, e os nossos colegas lá da gerência de comunicação, com o apoio do RH, que eu vou demorar um pouco para ler os 4 volumes lá, vou ter que me dedicar bastante, como a professora está falando, para poder ler todos aqueles 4 volumes que vocês mandaram para mim, mas a gente vai tentar. Professora, a gente está muito orgulhoso, tá? A gente está com o coração quentinho de receber a senhora aqui. A gente fica muito feliz de ver a produção acadêmica da senhora e a dedicação que a senhora tem à educação. Eu vi aqui o sorriso de gente que trabalhou com a senhora, e ex-alunos aqui, que estudaram nos anos 1990, tem muita gente que está vendo a gente agora, em que 1990 nem era nascido. Muita gente que está aqui nem era nascido nos anos 1990. O carinho dos funcionários mais antigos, né? Conversinhas e quetais, não é? Teve um conversinho aqui. E todo o carinho que a cidade, a Fundação e a Universidade de Vassouras tem com a senhora. Vou deixar esse tempinho agora livre para a senhora falar qualquer recado que a senhora quiser mandar para a gente, para quem vai acompanhar a gente na internet. Esse vídeo vai ficar no nosso YouTube e para todo mundo que está presente aqui. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu, se não tivesse doente, se eu não tivesse em cima dessa cadeira de rodas, eu estaria ainda dando aula, que eu gosto. Agora, eu quero também que a Fundação saiba que, da mesma maneira que eu devo tudo que eu sei, porque começou a crise, né? Então, o que a Fundação precisar, se eu puder ajudar, eu estou à inteira disposição, professor. O que necessitar, se eu puder. Bom, a gente agradece demais a professora Sônia Violeta e a gente diz que esse brilho no olhar da senhora, professora, é inspiração para todo mundo que está aqui para seguir construindo uma educação de excelência, coisa que é uma busca dessa universidade desde os tempos do general Severino Sombra. A gente vai seguir, posso falar isso em nome aqui da universidade, todo mundo está presente aqui, lutando por uma educação de qualidade que dê orgulho para a senhora, que tem um baita orgulho de ter começado aqui, e a gente tem um grande orgulho de ter
essa ligação da senhora com a Fundação. Então, muito obrigado, senhora, muito obrigado a todos os presentes. E aí eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está até emocionado com a presença da professora Sônia Violeta. Uma vez eu agradeço o que fizeram com o livro, porque o livro está lindo. Tá aí. Para o pessoal que está na internet, ative o sininho, curta o vídeo e faça a sua inscrição aí no YouTube da Univassouras.